Olá a todos, bem-vindos ao podcast da Clínica Dragão. Eu sou o André Silva e serei o vosso anfitrião neste espaço de partilha de conhecimento na área da saúde. Hoje temos connosco o Dr. Pedro Moutinho Ribeiro, gastroenterologista, coordenador da Unidade de Gastroenterologia da Clínica Dragão, membro da direção da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia e uma referência nacional e internacional na gastroenterologia. Dr. Pedro Moutinho Ribeiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para falar sobre endoscopia e colonoscopia, exames estes cada vez mais preponderantes no diagnóstico e tratamento da patologia gástrica. O que nos traz aqui hoje é exatamente a colonoscopia e endoscopia. Dr. Pedro Moutinho, o que é a colonoscopia e endoscopia? Para que servem estes exames? Olá, bom dia André, bom dia a todos. É para mim com muito gosto que participo nestas sessões de esclarecimento e vou tentar ser o mais objetivo possível e utilizar uma linguagem que todos percebam. A colonoscopia e a endoscopia são exames endoscópicos, portanto são utilizados aparelhos que permitem uma visualização direta do tubo digestivo. São dois exames feitos por gastroenterologistas e são dois exames distintos. Começando por ordem do tubo digestivo, vamos falar um pouco da endoscopia, que é um exame que é realizado para estudar as doenças que atingem o aparelho digestivo superior, que órgãos é que constituem este aparelho digestivo superior? O esófago, o estômago e o duodeno. E são precisamente estes três órgãos que a endoscopia permite observar. Portanto, é um exame feito, e hoje em dia, como sabem, cada vez mais com o recurso à sedação anestésica, para serem realizados de uma forma mais confortável possível para o doente, e através da endoscopia o gastroenterologista introduz um aparelho pela boca, depois do doente ou estar com uma anestesia local na garganta ou estar então anestesiado profundamente, e faz uma inspeção cuidadosa do esófago, do estômago e do duodeno e observa o estado da mucosa, o revestimento interno desses órgãos. Sempre que há alguma necessidade de, por exemplo, fazer uma colheita adicional de tecidos de biópsias, através desse endoscópio podem ser introduzidos dispositivos, como por exemplo uma pinça, que se recolhem pequenos fragmentos que depois serão analisados, por exemplo, para caracterizar bem uma gastrite, uma úlcera, para fazer a pesquisa de uma bactéria que, como sabem, é muito conhecida, que é o Helicobacter pylori, que é uma bactéria que está associada às gastrites, às úlceras e também é um fator de risco para cancro, e portanto a endoscopia é um exame que é importante e que é muito utilizado no estudo das doenças, como disse, do aparelho digestivo superior. A colonoscopia é o exame que também é realizado pelos gastroenterologistas e é o exame que é utilizado para observar o intestino grosso, medicamente conhecido como o cólon e o reto. É um exame que é feito também, na maior parte das vezes, sob sedação, porque, ao contrário da endoscopia, que não é um exame doloroso, a colonoscopia pode ser um exame que induz bastante desconforto ao doente, não só pela insuflação da ar, mas também a passagem do aparelho através das diversas curvaturas que existem no intestino grosso. Portanto, cada vez mais é feito sob sedação. E o gastroenterologista, depois de introduzir o aparelho, que neste caso se chama um colonoscópio, através do reto, portanto do canal anal, vai percorrendo todos os segmentos do intestino grosso e observar o estado também do seu interior, a chamada mucosa. É um local, como sabes, onde cada vez mais nós encontramos patologia a partir de uma certa idade, que são, por exemplo, os pólipos, falaremos já a seguir, e, portanto, é um exame que, para além de diagnóstico, pode ser também um exame terapêutico. Imagina que durante esse exame se observa um pólipo no intestino, sabendo nós que esses pólipos podem mais tarde vir a degenerar em cancro, o gastroenterologista, na mesma altura, desde que reunidas as condições, obviamente de segurança, pode fazer a exércise, a chamada polipectomia, a remoção desse pólipo, assim como realizar biópsias de determinadas alterações que possam exigir um estudo mais detalhado. Portanto, basicamente, a resposta é esta. Estes exames servem para ver o tubo digestivo no seu interior. E
falou-nos que há exames que são realizados a partir de uma certa idade. A questão é, quando é que uma pessoa deve realizar uma endoscopia e ou uma colonoscopia? Olha, aqui vou-te dividir a minha resposta em duas fases completamente distintas, ou melhor, ou dois motivos completamente distintos. Um é o doente que tem sintomas, sinais ou sintomas. Portanto, um doente que apresenta sintomatologia, quer do ponto de vista digestivo alto, estou-me a referir, por exemplo, o doente que tem más digestões, infartamento, dores no estômago, dores epigástricas, sintomas de refluxo, por exemplo, azia ou regurgitação, é um doente que normalmente procura o médico, explica os seus sintomas e, nestes casos, o médico prescreve-lhe a realização de uma endoscopia digestiva alta, para investigar sintomas. Pelo mesmo motivo, a presença de sintomas, agora sintomas que possam apontar para patologia do intestino grosso, como sejam eles uma perda de sangue pelas fezes, uma alteração do ritmo intestinal, por exemplo, um doente que era muito certo a ir à casa de banho, tinha um trânsito intestinal regular e deixa de o ser, é um sinal de alarme. Um doente que nota que há uma alteração no calibre ou nas características das fezes, um doente que tem uma dor abdominal mais inferior, também consulta o seu médico e normalmente é-lhe pedida uma colonoscopia para investigar este tipo de sintomas. Portanto, estamos a falar em doentes sintomáticos, doentes que apresentam sintomas de patologia potencial com origem no tubo digestivo superior ou inferior, pode realizar estes exames para fazer a pesquisa e o estudo desse quadro clínico. No que respeita, agora vem a segunda parte da minha questão e que entronca com a tua pergunta, no que diz respeito à colonoscopia. A colonoscopia é cada vez mais, hoje em dia, realizada a pessoas saudáveis. E o que é que se entende por isto? Ou o que é que tem isto por trás? Tem o rastreio do cancro do cólon e reto, que é um dos cancros mais frequentes em todo o mundo. Em Portugal, dentro do tubo digestivo, é mesmo o cancro que mais mata diariamente. Não sei se tens ideia, mas 11 portugueses por dia morrem por causa do cancro coloretal. Impressionante. E é um cancro que pode ser perfeitamente evitado através dos chamados exames de rastreio. E fazer rastreio significa estudar pessoas que estão saudáveis, pessoas que não têm sintomas. E aqui nós não vamos, claro, estudar toda a gente, não vamos fazer colonoscopias a crianças de 16, 17 anos, vamos fazer exames de rastreio às chamadas populações de risco. E são elas quais? De uma forma geral, e para ser muito sumário, todas as pessoas acima dos 50 anos, que façam 50 anos, que não tenham sintomas, que não tenham fatores de risco, devem fazer um exame de rastreio do cancro cólon e reto, em que a colonoscopia, em nosso entender, é aquele que oferece melhores vantagens, uma vez que, como expliquei há pouco, não só é um exame diagnóstico, como na mesma hora, havendo os tais pólipos, que são os precursores do cancro, pode-se fazer a remoção dos pólipos e evitar que mais tarde esses pólipos se transformem em cancro. Porque, por outras palavras, não há nenhum cancro que se calhar uns anos antes não tivesse sido um pequeno pólipo, e por isso é que nós temos esta janela de oportunidade de poder atuar. Dizia-te, os 50 anos é um número mágico para o risco padrão. Se nós conhecermos alguém, ou o doente nos diz que o seu pai, ou a mãe, ou um irmão, portanto um parente do primeiro grau, teve cancro do intestino, ou teve pólipos do intestino, a idade deve ser antecipada para os 40 anos. Ou então, 10 anos antes do caso mais precoce, caso esse caso tenha acontecido num indivíduo abaixo dos 50 anos. Okay? Vamos supor que, imaginam, estou a conversar com um doente, e o doente me diz que o pai morreu aos 42 anos com cancro do intestino. Eu, nesse doente, vou propor-lhe que inicie o seu rastreio a partir dos 32 anos. Está bem? Mas se não quisermos complicar, o número mágico que toda a gente deve fixar são os 50 anos. 50 anos, muito bem. Sendo este um exame, ou melhor, sendo estes dois exames muito importantes, sendo exames de visualização, existe uma preparação que se deve realizar antes da endoscopia ou da colonoscopia. A nossa questão aqui é, qual é a importância da preparação para a realização destes exames? A importância é fundamental. Eu costumo dizer aos doentes
que o sucesso do exame depende do médico, obviamente, do equipamento utilizado, mas também depende muito da cooperação e do rigor no cumprimento das normas por parte do doente na preparação do exame. A preparação para a endoscopia digestiva alta é uma preparação simples, é uma preparação que basicamente se assenta no doente fazer um jejum de 6 a 8 horas e em que a última refeição deve ser uma refeição ligeira. Pronto, portanto é uma preparação que não custa muito. Quando se fala na colonoscopia, aí é que normalmente temos o doente a torcer o nariz porque há aquela ideia de que a preparação para a colonoscopia é uma preparação exigente, e de facto é. Nós hoje em dia, apesar de termos assistido nos últimos anos a uma evolução nos preparados que são utilizados para limpar o intestino, a verdade é que isto, para além de implicar nas vésperas dos exames um certo cuidado com a alimentação, e isso nos nossos protocolos está bem detalhado, nomeadamente a evicção de alguns resíduos, de algumas fibras, de tudo substâncias que podem ter um esvaziamento mais lento durante o trânsito intestinal. Há depois, na véspera do exame ou no próprio dia, a ingestão habitualmente de um produto que é dissolvido em água e que tem que ser ingerido a um ritmo determinado, e depois juntamente com o reforço também da ingestão de líquidos claros, seja a água, seja um chá, para fazer uma limpeza completa do conteúdo intestinal para a observação ser eficaz, não é? Portanto, a eficácia do exame depende muito da qualidade da preparação. Na sua opinião, qual é a melhor preparação para se realizar uma colonoscopia? André, isto é uma pergunta que não é fácil de responder, porque hoje em dia temos no mercado mais de meia dúzia de produtos disponíveis. É evidente que a escolha da preparação depende muitas vezes das características do doente que temos à nossa frente. Se eu tenho um doente que tem uma obstipação grave, se tem um doente que já fez um exame prévio que foi com alguma dificuldade, que o gastroenterologista não conseguiu ver bem o intestino, eu vou utilizar a preparação que habitualmente é mais difícil de fazer, é mais exigente, mas é aquela que me vai dar uma garantia maior de sucesso. Eu não vou pôr marcas aqui em produtos, mas habitualmente este produto que estou a falar é um produto que obriga, por exemplo, a ingerir um volume total de 4 litros de um produto que não é agradável, não tem um sabor agradável, mas que obriga a fazer essa ingestão. E de facto esse é um dos produtos que tem uma grande eficácia. Aquele doente jovem que não tem problemas em ir à casa de banho, tem um trânsito intestinal normal, não tem grande patologia, podemos utilizar os chamados preparados de baixo volume, em que são preparados mais concentrados, portanto a ingestão do produto é em menor volume, mas que depois obrigam um reforço e a uma ingestão de água ou líquidos claros em maior abundância. É mais fácil de beber, não é tão eficaz, porque nós temos sempre aqui que medir o benefício, o risco e o benefício entre aquilo que habitualmente, e quando há mais do que uma substância é porque nenhuma é perfeita, não é? Claro. Portanto, as mais difíceis de ingerir são aquelas mais eficazes, as mais fáceis de ingerir são habitualmente as menos eficazes. Portanto, não há uma preparação ideal. Nós aqui na clínica temos esse cuidado, temos o cuidado de habitualmente ouvir o doente, temos 1 ou 2 protocolos que são preferenciais, mas perante a pessoa que temos à nossa frente podemos ajustar e adaptar a seleção do produto a utilizar. Digamos assim, o doente no dia anterior sabe que vai ter que fazer a preparação ou nos dias que antecedem. Quais são os cuidados mais importantes que o doente deve ter antecedendo a colonoscopia ou endoscopia para que, com o auxílio da preparação, não é, o exame ocorra em condições perfeitas? O maior cuidado é ler com atenção o nosso protocolo. Os nossos protocolos estão feitos de uma forma cuidadosa,
numa linguagem acessível, inteligível e, portanto, se o doente, na altura em que marca o seu exame, é-lhe entregue por via eletrónica ou mesmo em documentos escrito, um protocolo para ele ler com atenção. Não só a preparação especificamente que deve fazer no dia do exame ou no dia anterior do exame, mas também, e no caso da colonoscopia isso é muito importante, os cuidados que deve ter com a alimentação, e esses cuidados devem começar cerca de uma semana antes do exame. Portanto, há cuidados que são recomendados uma semana antes, depois há uma dieta que é feita mais ou menos para os 3 dias antes do exame, e essas refeições tipo são mesmo sugeridas por nós, e depois um cuidado adicional no próprio dia, no momento em que começa a fazer a ingestão do líquido da preparação cólica. Portanto, dizia eu, como isto habitualmente implica uma antecipação nestes cuidados de cerca de uma semana, o mais importante é, de facto, a pessoa, quando vai fazer um exame destes, e como é um exame tão importante, é um exame que, se for bem feito, se a preparação for adequada, se estiver tudo muito bem, é um exame que tem uma validade, em média, de 5 anos, portanto, eu costumo dizer aos doentes, apostem bem na preparação, porque isto é um passaporte para podermos, depois, a próxima avaliação ser o mais longínqua possível. Sugiro que leiam, e têm sempre uma linha de apoio aqui na clínica, muito disponível, de pessoas habilitadas a responderem a quaisquer dúvidas. Então isto leva-nos à nossa última questão, que é, de quanto em quanto tempo deve a pessoa realizar esse exame nas duas situações? Numa situação em que o rastreio realizado previamente foi normal, ou numa situação em que realmente existiram pólipos que foram, ou tecido que foi para análise e pronto, e a pessoa necessita de um seguimento mais cuidado. Pronto, André, e vamos nos focar obviamente na colonoscopia e na questão do rastreio do cancro do cólon, porque tudo que não fica neste âmbito é sempre alvo de julgamento dos sintomas. Portanto, se houver sintomas de novo, se houver alteração de alguma característica no trânsito intestinal, não estamos a falar em vigilância, estamos a falar em investigação de sintomas, e, portanto, tudo aquilo que eu disser em termos de timings fica alterado se acontecerem sintomas de novo. Portanto, qualquer sintoma que surja, mesmo nestes períodos de intervalo, deve ser motivo para o doente consultar o seu médico e ser avaliada a indicação ou não de uma antecipação do exame. Mas falemos no rastreio, que eu suponho que era essa a questão que me estavas a dizer. Portanto, o doente que faz o exame por prevenção, se não tiver nenhum pólipo e o exame tiver sido feito com qualidade, e por qualidade entende-se não só a qualidade de quem o executa, mas também a tal qualidade da preparação, sim, deve ser realizado um próximo exame num período de 5 anos. Há quem diga de 5 a 10 anos, nos Estados Unidos mais 10 anos, mas isso tem muito a ver com questões de custos e de estratégias financeiras. Nós aqui em Portugal, a maior parte dos meus colegas recomenda que o rastreio se faça de 5 em 5 anos, por colonoscopia. Vamos supor que agora o doente, no seu exame de rastreio, tinha pólipos, e pólipos que depois de analisados, porque os pólipos não são todos iguais, pólipos, dizia eu, que depois de analisados eram daquele grupo considerados precursores de cancro, ou seja, seriam pólipos que, se fossem deixados no intestino, com o passar dos anos, com o passar do tempo, poderiam degenerar em cancro. O timing do exame subsequente depende de algumas coisas. Depende do número de pólipos que foi retirado, depende da característica histológica, ou seja, da análise desses pólipos. E nós temos pólipos que são considerados de baixo risco, de médio risco ou de alto risco. E com base nestes dois parâmetros, o gastroenterologista vai aconselhar o seu doente a repetir o exame num período que habitualmente ou é de 1 ano, 3 anos ou mesmo os tais 5 anos, se os pólipos não tiverem grande importância. Muito bem. Dr. Pedro Moutinho, muito obrigado pela sua presença aqui neste primeiro podcast da Unidade de Gastroenterologia. Foi mesmo muito esclarecedor. Penso que muitos ouvintes vão utilizar esta informação tanto para saberem quando se devem dirigir ao gastroenterologista para realizar a sua consulta e, consequentemente, o seu exame, quer para chamarmos a atenção da importância da preparação e de tudo que envolve
tanto a endoscopia como a colonoscopia. Muito obrigado mais uma Nada, vez. foi um prazer. E aos nossos ouvintes, até uma próxima oportunidade.